Olá, cursista! Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês novamente. Como já sabe, meu nome é Judete Soares Fonseca, estamos trabalhando a disciplina Gestão Educacional no Campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no Fórum Tira Dúvida. Para que tenhamos bons resultados, será necessária a dedicação de todos nos estudos e atividades na sala virtual, mas também é muito importante leitura sobre a temática. Vamos começar? Como pontuado na aula anterior, a disciplina Gestão Educacional do Campo tem como objetivo compreender como se configuram as teorias de administração e inspeção aplicadas à educação, assim como a gestão dos sistemas educacionais e implicações na formação de cidadão. Nessa segunda aula, vamos abordar a gestão dos sistemas educacionais na organização dos espaços escolares. Foi elaborado com base no material disponibilizado na sala, portanto, faça a leitura do mesmo. Os processos educacionais devem ser desenvolvidos no âmbito da família, escola e sociedade. Apesar da função da escola ser ampla e complexa, pois trata da formação educacional escolar, as famílias e sociedade em geral têm delegado aos profissionais da educação mais responsabilidade, aspecto que dificulta mais ainda a gestão escolar. Assim, a complexidade do funcionamento dos sistemas educacionais amplia em função da diversidade das funções e da necessidade de atendimento às especificidades das instituições, das comunidades, dos estudantes, dos profissionais, enfim, da sociedade. No caso do Brasil, ainda tem a cultura de que a escola deve abarcar todos os temas, conforme os problemas da sociedade. Se cada família educasse e fosse exemplo para os filhos e crianças, os jovens ou responsáveis, caberia à escola nesse trabalho, com certeza, menos trabalho e com certeza seria mais produtiva. Poderia superar as práticas arraigadas pelo enfoque limitado da administração e da burocracia. Na gestão educacional, faz-se necessária a descentralização administrativa e financeira, a autonomia e participação dos envolvidos, o que possibilita maior capacidade de adaptação às condições locais e o enfrentamento dos problemas cotidianos. A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque da atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias a garantir o avanço do processo socioeducacional dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a tornar capaz de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento, conforme Luke 2000, página 8. Cabe à gestão escolar o direcionamento e a mobilização da cultura institucional, assim como propor alternativa em todas as frentes e poderes interrelacionados. A gestão tem por objetivo promover um ambiente que favoreça a aprendizagem efetiva e significativa, ou seja, contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades educantes. Para tanto, são muitos desafios, tanto no âmbito da gestão das escolas públicas e privadas. A partir da abertura política e da promulgação da Constituição de 88, a gestão educacional democrática passou a se constituir como um dos principais orientadores do processo educacional. A gestão escolar constitui uma estratégia de intervenção organizada e mobilizadora, de caráter abrangente, orientada para promover mudanças e desenvolvimento dos processos educacionais, de modo que torne cada vez mais potentes na formação e aprendizagem dos alunos. Como tal, ela envolve as áreas e dimensões que, em conjunto, tornam possível a realização dos objetivos. A gestão escolar em várias dimensões, a saber, a organização e implementação. As dimensões da organização diz respeito a todas aquelas que tenham por objetivo a preparação, a ordenação, a provisão dos recursos, a sistematização, a retroalimentação do trabalho a ser realizado. Elas objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementação dos objetivos educacionais e da gestão. Diretamente, não promovem os resultados desejados, mas imprescindivelmente para as dimensões capazes de fazê-lo, sejam realizados de maneira mais efetiva. Envolve a fundamentação conceitual e legal da educação e da gestão educacional, o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações promovidas na escola, e a gestão dos seus resultados de modo que todas as demais dimensões e ações educacionais sejam realizadas
com foco na promoção de aprendizagem e na formação dos estudantes com qualidade social. Na dimensão da organização, é importante analisar fundamentos e princípios da gestão escolar, planejamento e organização do trabalho escolar, monitoramento dos processos e avaliação institucional e a gestão dos resultados educacionais. No que se refere às dimensões de implementação, são aquelas desempenhadas com a finalidade de promover diretamente mudanças e transformações do contexto escolar. Ela se põe a promover as transformações e práticas educacionais, de modo a ampliar e melhorar o seu alcance educacional, conforme LUC 2008. As competências de implementação envolvem a gestão democrática e participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão da cultura escolar e da gestão do cotidiano, enfoque direto na promoção da aprendizagem e formação dos alunos. A gestão democrática abarca duas dimensões, bem abrangentes, a dimensão externa, ou seja, a escola como espaço de socialização, produção, apropriação dos conhecimentos e formação profissional, quanto à dimensão interna, que se refere à organização e funcionamento interno. Em linhas gerais, o que distingue as escolas se desenvolve na gestão democrática, são os princípios que pautam suas práticas. Na perspectiva da gestão democrática, são fundamentais os princípios de autonomia, descentralização e participação. Em alguns casos, a autonomia escolar é reduzida no âmbito financeiro. No entanto, esse princípio é muito mais abrangente e fundamental para a gestão democrática, pois inclui aspectos jurídicos, financeiros, pedagógicos e administrativos. A estruturação da autonomia escolar demanda a existência e organização da gestão colegiada, eleição de diretores, ação conjunta em torno de um projeto pedagógico. A ênfase na gestão democrática da educação impõe por força de princípios já consagrados na Constituição Federal, no artigo 206, inciso 7, que elenca a importância da gestão democrática no ensino público, colocando-a como obrigatoriedade em todo e qualquer órgão público. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 estabelece que as escolas precisam ser organizadas e administradas tendo como pressuposto os princípios da gestão democrática. Apesar de identificar um avanço na legislação e nas propostas governamentais, no interior das escolas, a prática da construção democrática ainda está longe de se constituir de fato. O que se percebe muitas vezes é que a gestão está muito atrelada ao ato de controlar a ação do outro, seguindo o modelo de administração hierarquizada que é confundida com mandar, impor e ordenar. A autonomia pressupõe um processo de mediação entre os sujeitos e, em função disso, requer a participação dos segmentos da unidade escolar. Por isso, a criação de ambientes participativos e da descentralização das atividades educacionais, tais como os conselhos escolares, os conselhos de pais e mestres, os grêmios estudantis, entre outros elementos, constitui como uma condição básica da gestão democrática. A gestão democrática é caracterizada pelo reconhecimento da necessidade da descentralização, da autonomia e participação dos envolvidos no processo educacional, desde a sala de aula até a gestão dos sistemas educacionais. Portanto, constitui uma organização complexa que envolve múltiplos atores, múltiplas funções e atribuições. A gestão escolar democrática é integrada pelos segmentos diferenciados, pais, professores, educandos, agente administrativo, ou seja, toda a comunidade escolar. O sentido da gestão democrática é gerenciar democraticamente uma escola pública, uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades. É construí-la coletivamente. Isso significa contrapor-se à centralização do poder na instituição escolar, bem como primar pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão do estabelecimento, na melhoria da qualidade do ensino e na luta pela superação de forma como a sociedade está organizada, com base em Dourados 2006, página 30. Um bom gestor que realmente tenha pretensão de promover a gestão democrática deve ter conhecimento da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei de Diretrizes e Bases,
das diretrizes curriculares nacionais, dos diversos níveis e modalidades de ensino, da legislação educacional do seu estado, do seu município, dos instrumentos normativos e executivos do sistema de rede de ensino e do Estatuto do Magistério, é claro. O Estatuto da Criança e dos Adolescentes também é importante, além das concepções teórico-metodológicas, constituindo como a promoção de uma educação para a formação do cidadão, como sujeito autônomo, participativo, capaz de posicionar-se criticamente diante dos desafios e resolvê-los. Problemática sociocultural do seu tempo, seus pais, seu país, seu estado, seu município, comunidade. Em uma sociedade global, tecnológica, centralizada no conhecimento, natureza humana e no seu processo de desenvolvimento, nas sucessivas etapas da vida e das relações dos seus desafios. Para Ferreira 2000, a escola está inserida na sociedade global, onde violentas e profundas transformações no mundo do trabalho, das relações, vem causando impactos desestabilizadores de toda a humanidade e, consequentemente, exigindo novos conteúdos de formação, novas formas de organização e gestão de educação, ressignificando o valor da teoria, da prática da administração e da educação. Para Ferreira 2000, gestão significa ato de gerir, gerência, administrar, tomada de decisões, organização, direção, ou seja, tem a finalidade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, desempenhar seu papel e sua função. A gestão escolar contempla de modo integrado e sistêmico a gestão pedagógica, a gestão de pessoas e a gestão administrativa. A gestão pedagógica está relacionada aos processos educativos, estabelecendo objetivos para o ensino e definindo as linhas de atuação em função dos objetivos e do perfil da comunidade. Além disso, propõe metas de atuação, define conteúdos curriculares, avalia e acompanha as propostas pedagógicas como um todo. O diretor é um dos articuladores da gestão pedagógica, ao lado do coordenador pedagógico e dos demais profissionais da educação. A gestão de pessoas, como o próprio nome expressa, envolve a gestão de pessoal, equipe escolar, educandos, comunidade, entre outros. Constitui a parte mais sensível de toda a gestão, pois está pautado na comunicação e nas relações entre as diferenças. Fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, contornem problemas e questões de relacionamento. Faz a gestão de pessoas um desafio a ser construído e fortalecido diariamente. A gestão administrativa envolve desde as questões de patrimônio, prédio, equipamentos, materiais de escola, até a legislação escolar, a gestão financeira, entre outros. Dessa forma, a equipe gestora tem como função coordenar e orientar todos os esforços para que a escola como um todo produza os melhores resultados possíveis, no sentido de atendimento às necessidades dos processos de ensino e aprendizagem. A escola, integrada a um sistema de educação nacional, possui assim como um sistema diversos órgãos com respectivas funções. A função de diretor e vice-diretor da escola se caracteriza pelo desempenho das atividades especializadas. Neste caso de administração, que se traduz em suas atribuições. As funções fazem da organização do sistema administrativo da escola, por isso, diz-se que a função é o esforço orientado no sentido de realizar uma atividade útil à vida e ao desenvolvimento do sistema. As funções se realizam por atos ou atribuições indispensáveis ao desempenho das atividades escolares. Em síntese, as atribuições são o conteúdo da função e essa, por sua vez, é o conteúdo do cargo. Isto é, as funções de diretor dão sentido ao cargo de diretor. As responsabilidades que assumem são decorrentes do cargo que aceitou. O maior ou menor número de funções exercidas por um diretor de escola pública depende do tamanho e da finalidade da escola, do estilo da administração, da localização da escola, da demanda dos profissionais de apoio, entre outros. Entretanto, são funções de todo diretor, independente do local e da demanda. Planejamento, tomada de decisões, organização, planejamento da sistematização das atividades presentes e futuras, exige conhecimento da política educacional do país e do sistema que está integrado, conhecimento do projeto político-pedagógico da escola, organização,
coordenação, entrosamento, coordenar as atividades para alcançar os níveis de integração, delegar responsabilidades, organizar pessoas, materiais e procedimentos, assistência à execução, acompanhamento do trabalho, visa a melhoria do desempenho, do assessoramento ao incentivo, o apoio às atividades inovadoras do clima favorável à mudança, uma comunicação, um fluxo das informações entre os atores escolares e os níveis de organização. Gestão de pessoas, promoção do bem-estar dos membros da organização escolar, desenvolvimento profissional, adequação, integração, elaboração de orçamentos e planos de contas, prever, gerenciar, prestar contas das aplicações futuras, comprar, dar manutenção, armazenamento, distribuição, investimento, integração comunitária, ligação escola-comunidade, escola-sistema educacional, escolas-instituições, produção de serviços de apoio, apoio ao sistema de limpeza, de pessoal, de segurança, manutenção, avaliação externa, interna e autoavaliação. Apesar das muitas funções que o diretor exerce, ainda existem escolas em que o diretor faz funções de outros profissionais. Fazem merenda, substituem professores, auxiliam na limpeza, cuidam da horta, do jardim, faz serviços bibliotecários, comprometendo sim o quê? A gestão, pois o papel do diretor não é esse, dificultando a realização de atividades relacionadas às suas atribuições. A eficácia e eficiência da gestão escolar não depende unicamente do gestor, mas sim do envolvimento, da responsabilidade e participação de toda a comunidade, em que o ciclo de pais e mestres ou o conselho escolar dos alunos, professores e demais profissionais de educação, em um trabalho conjunto, busca os melhores objetivos para que o ideal da educação desejada para cada um possa ser contemplado. Para que isso ocorra, é necessário que os membros compreendam suas atribuições e, junto, contribuam, façam com que o cotidiano da escola seja de relações educativas e democráticas. O diretor escolar é líder, mentor, coordenador, orientador principal do cotidiano da escola e de todo o trabalho educacional, não devendo sua responsabilidade ser diluída entre todos os colaboradores da gestão escolar, embora possa ser com eles compartimentada. Portanto, além do sentido de abrangente, a gestão escolar constitui, em caráter delimitado, a responsabilidade principal do diretor escolar, sendo inerente ao seu trabalho a responsabilidade maior por sua gestão. Não se recomenda nem se justifica a divisão do trabalho das escolas, como muitas ocorrem, delimitando-se para o diretor a responsabilidade administrativa e para a equipe técnico-pedagógica a responsabilidade pedagógica. Esses profissionais são participantes da liderança pedagógica exercida pelo diretor, exercendo essa responsabilidade em regime de co-liderança. Ao diretor compete zelar pela escola como um todo, tendo como foco sua atuação em todas as ações, em todos os momentos e da aprendizagem e formação dos alunos. Outro aspecto interessante é a escolha do diretor. Cada unidade da federação tem uma legislação própria para eleição ou indicação, assim como as escolas municipais. Portanto, não existe uma legislação federal que padronize. Mas há diretor livre indicado pelos poderes públicos, estados e municípios, diretor de carreira, diretor aprovado por concurso público, diretor indicado por lista tríplice ou por processos mistos, eleição direta para diretor. Em Minas, a resolução da Secretaria de Educação 4.127, 2019, estabelece normas para a escolha do servidor no cargo de diretor e a função de vice-diretor da escola. Tratando-se que a referida resolução dispõe sobre o processo de eleição com princípios democráticos. Em muitos municípios, não há eleição de diretor e vice-diretor, sendo, portanto, indicação política, o que nem sempre atende à demanda da comunidade. No que se refere à inspeção escolar, a coordenação pedagógica, a supervisão escolar ou coordenação pedagógica também é uma função especializada, que tem a atribuição de promover a mediação entre os atores sociais na busca da finalidade dos princípios educacionais. A função da coordenação pedagógica deriva da supervisão escolar,
que, por sua vez, tem sua origem na inspeção escolar. No Brasil, o primeiro registro legal sobre a atuação do supervisor escolar foi em 1931. Neste período, executavam as normas prescritas pelos órgãos superiores e eram chamados de orientadores pedagógicos, ou orientadores de escola, tendo como função básica a inspeção. Assim, a função do supervisor escolar surge com a finalidade de detectar falhas nas atividades educativas e aplicar punições. Já na década de 1950 e 60, foi firmado acordo entre Brasil e Estados Unidos para a implementação do Programa de Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar. Assim, ao supervisor escolar foi dada a função de controlar e inspecionar. O programa teve como objetivo treinar os educadores brasileiros a fim de que garantisse a execução de uma proposta pedagógica voltada para a educação tecnicista nos moldes dos Estados Unidos. O supervisor escolar, com base na concepção tecnicista, interferia diretamente no que ensinava e na organização fundada em princípios de hierarquia e disciplina. Em 1969, está muito rápido. Em 1969, foi institucionalizada a formação do supervisor de nível superior pela Lei 5.540 de 1969, dicotomia entre teoria prática e relação de poder, bem marcantes, por meio da Lei Federal 5.692 de 71, o supervisor escolar passou a ser legalmente de poder instituído, que determina suas ações frente ao corpo docente e as práticas pedagógicas da escola, passando a ter suas atribuições definidas por órgãos superiores. A lei da LDB de 9.394 de 96, artigo 64, estabelece que a formação dos profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção e supervisão e orientação educacional para a educação básica seja feita em cursos de graduação de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantindo nessa formação a base comum nacional. A supervisão escolar desempenha, então, um trabalho de assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle e avaliação e atualização do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, conforme Rangel, 1988, página 13. Essa conceituação propõe que a supervisão seja concebida levando-se em conta duas dimensões: a relação entre o supervisor e o professor e o ensino-aprendizagem, objeto do trabalho desses profissionais. Ultrapassa, portanto, a simples execução de tarefas, bem como a fiscalização do trabalho. Para Alonso, 2003, a supervisão nessa perspectiva relacional e construída no cotidiano da escola vai muito além do trabalho meramente técnico-pedagógico, como é entendido e que é frequentemente feito, uma vez que implica uma ação planejada e organizada a partir dos objetivos muito claros, assumido por todo o pessoal escolar, com vistas ao fortalecimento do grupo e ao seu posicionamento responsável frente ao trabalho educativo. Enquanto o supervisor tem trabalho direto com os professores, cabe ao orientador atender a demanda dos estudantes. Contudo, as atividades devem ser em conjunto, pois o supervisor necessita estar a parte das demandas dos estudantes e o orientador das questões vivenciadas pelos professores em sala de aula. No Brasil, as escolas públicas, que têm profissionais graduados em pedagogia para exercer a função de supervisor, também cumprem a missão de orientador. O orientador deve zelar pelo processo de aprendizagem e formação dos estudantes como cidadão. Também é fato que nem todas as escolas contam com um profissional, o que sobrecarrega o diretor, o vice-diretor, além, é claro, dos professores. No contexto da gestão de pessoas, o diretor, o vice-diretor, o supervisor, o orientador tem papel fundamental no tratamento dos estudantes, pais, professores e demais funcionários da escola. Os professores são aqueles profissionais que influenciam diretamente na formação dos estudantes, a partir de seu desempenho básico em conhecimento, habilidades e atitudes, e, sobretudo, pelos seus horizontes pessoais, profissionais e culturais. De sua postura diante de vidas, dos desafios da educação e das dificuldades do dia a dia, dependendo a qualidade do seu trabalho. Professores bem informados e bem formados são fundamentais para a orientação competente de seus estudantes.
A atuação dos professores, junto dos seus educandos, deve ser aberta, com forte liderança e perspectiva positiva, orientada para o sucesso. Professores com elevadas expectativas no sentido de fazer diferença na aprendizagem de todos e de cada aluno são aqueles que mais contribuem para a formação desses. Conforme a legislação de 1996, a LDB, o artigo 13, define que compete aos professores, dentre outros aspectos. Primeiro, participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica. Zelar pela aprendizagem dos estudantes. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos, horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente de períodos dedicados a planejamento, avaliação e desempenho nacional. Colaborar com as atividades de articulação da escola e com as famílias e a comunidade. A função do professor vai muito além do que é mencionado pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Sendo que, com a desestruturação das famílias, o trabalho do professor aumentou. O crescimento da violência na sociedade tem impactado diretamente na docência e a qualidade de vida do professor. E a indisciplina que interfere no aprendizagem dos estudantes gera conflitos entre os estudantes, portanto, um grande desafio para a gestão escolar, tanto das instituições públicas como privadas. Os demais funcionários são os colaboradores diretos da construção do ambiente educacional e da qualidade da efetivação do processo educacional. Sua atuação contribui de forma significativa para o trabalho educativo, tendo em vista a infraestrutura que oferecem e sua presença em vários segmentos da escola. Seu entendimento sobre a responsabilidade educacional depende da qualidade de seu trabalho e repercussão na formação dos estudantes. Portanto, seu envolvimento no processo de gestão escolar tem fundamental importância, mediante participação no processo de decisão e reflexão sobre o sentido da escola e o papel da escola. Escolas eficazes são aquelas que envolvem os funcionários da equipe e a equipe geral na escola, desde o delineamento do seu projeto pedagógico até a discussão de projetos especiais da escola, utilizando suas leituras e ideias como forma de referência, de modo a agregar valor a esses projetos e valorizar a contribuição da escola. Assim, as políticas de construção do trabalho coletivo na escola e as relações com a comunidade educativa devem ser pautadas no trabalho coletivo, quanto contribuição dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Em relação aos estudantes, são a razão da existência da escola, portanto, devem ser os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Os estudantes são as pessoas para quem a escola existe e para quem deve voltar suas ações, de modo que todos tenham o máximo sucesso no estudos e realização da sua formação pessoal e social. Para tanto, devem ser envolvidos em ambientes e experiências educacionais estimulantes, motivadoras e de elevada qualidade. Estudantes tendo sucesso na escola, pelo desenvolvimento de seu potencial e o gosto e o hábito de aprender, são o foco principal da escola. A pedagogia escolar de qualidade é aquela centrada no estudante, que tem o educando na formação e aprendizagem como ponto de partida e de chegada na determinação de todos os planos da ação e avaliação da efetivação. A efetivação dessa concepção se processa na escola a partir das competências profissionais de seus colaboradores, baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas ao nível de desenvolvimento dos alunos envolvidos, com psicologia e necessidades educacionais, sejam elas coletivas ou específicas. Contextualizando toda a discussão com a realidade da educação do campo, o que se pode apontar é que a gestão escolar voltada para os estudantes da área rural deve seguir os mesmos princípios, legislação, contudo, adequar as demandas. Faz-se necessário a valorização do homem do campo, especialmente pelo fato de que o público que as escolas atendem são crianças e jovens, filhos de pequenos e médios agricultores, homens e mulheres de assentamentos rurais, de indígenas. Muitos estudantes são matriculados em escolas escolares incompatíveis com a idade, aspecto que, se não for bem administrado por toda a comunidade escolar, poderá oportunizar a evasão, uma razão pela qual os currículos e calendários devem ser adaptados.
Quando se fala em adaptação, não significa deixar o estudante desconectado das novas tecnologias. Pelo contrário, a inclusão digital deve fazer parte da educação no campo. Trata-se, portanto, de associar, valorizar a realidade do lugar, do espaço vivido. Desenvolver ações que valorizem a cultura local. Por exemplo, uma escola onde há a festa de Foliões de Reis. A direção poderá promover um festival cultural envolvendo pais e estudantes. Desenvolver um projeto multidisciplinar. Em português, o professor poderá abordar leitura, interpretações e produções de texto. O docente de história poderá explorar o contexto quando surgiram as folias de reis no Brasil. Os professores de geografia e matemática podem fazer um trabalho de campo com um grupo de estudantes, quantificando, mapeando os foliões, pastorinhas do local, etc. O docente de ciências pode investigar os tipos de alimentos servidos nas festas, origem, modo de produção, valor nutricional, trabalho que pode envolver também professor de educação física. Caso tenha docente de literatura, este pode analisar o estilo de letra das músicas, as vestimentas. Posteriormente, os professores e estudantes podem produzir uma cartilha da história local. Enfim, foi apenas um exemplo simples em que pode ser adaptado e fornecer e favorecer a cultura local, valorizar a identidade da população. Para finalizar a aula, enfatizo que não há gestão escolar eficiente sem a participação de todos e que a escola como espaço de transformação continua sendo o objetivo de muitos educadores, apesar de que os números sobre a educação brasileira não serem motivadores, especialmente da educação do campo. Dados do levantamento de escolas esquecidas divulgado em 2015 do Instituto CNA apontam que no universo de 76.229 mil escolas rurais do país, a maioria delas no Norte e no Nordeste, falta infraestrutura básica como energia, saneamento, além do que 30% dos profissionais que atuam no campo não têm ensino superior. Cabe a todos continuar na luta por uma escola democrática que faça diferença na vida de crianças e jovens. Bons estudos!